Oi. Agora eu vou falar assim, ó. Boa noite. Ai, ai, ai. Aê, você já tá aqui. Ó, já vou convidar você para entrar. Cadê? Aqui. Oi, Emanuele. Oi, Nilcete. Oi, Ju. Nossa, Ju, quanto tempo. Oi, Carol. Oi, boa Deu certo. noite. Boa Ótimo. noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem também, viu? Tudo Muito bom. obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada de estar aqui com você hoje. Ô, Ká, mas assim, ó, eu que começo agradecendo você ter aceito, né, esse convite, porque sabe que já vinha me vindo assim na cabeça falar com a Ká, falar com a Ká. E no dia que eu te mandei, eu tinha tido uma conversa com outra pessoa e eu fiz assim, gente, eu tenho que falar com a Carol agora. Aí eu te mandei a mensagem, assim, foi muito rápido, sabe? Assim, eu agi bem. Falei, não vou. Lembra que eu até te mandei uma mensagem assim, não estou querendo ouvir minhas intuições uns dias antes, nem era desse assunto, mas eu falei, meu, eu também não posso ficar mais fingindo que nem é comigo, né? Veio, eu falei, não, vou falar agora. Carol, super agradecida, ó, as meninas estão entrando devagar aí, ó, maravilhosas, é assim que eu falo com elas. Às vezes eu tô sendo bem comportada, viu? Porque eu dou um grito, Devily, boa noite, Fria. Ah, estão todas aqui, olha lá, estão super felizes. Que alegria. Viu? É nesse clima aqui que a gente fica. Bom, eu vou deixar a Carol se apresentar, que tem as meninas me conhecem, mas Carol é uma vem hoje trazendo, né, um tema bem importante de assim, eu não parei para falar disso ainda aqui no canal, mas eu sempre falo da importância de cuidar, sabe, do relacionamento, do homem estar tão alinhado quanto a mulher na busca, né? A gente vai falar a gente sobre a gestação, o relacionamento do casal na gestação, mas que isso só vai reverberando e aí vamos entrar. Carol, se apresenta. Bom, Bem-vinda. obrigada, muito obrigada. Eu vi todas entrando, porque também entrei junto com a Carol. Bem-vindas todas. Talvez não sei citar o nome de todo mundo que está aqui, mas aqueles que estão e que não estão e assistirão no futuro, né? Todos bem-vindos. Eu sempre. é, eu me chamo Ana Carolina, sou filha da Marilena, do Ramon. Hoje estou casada com o Fernando e nós temos uma filha de 5 anos que se chama Luna. Eu trabalho como advogada e há 4 anos também trabalho como facilitadora de constelações familiares. E em razão deste meu trabalho, faço muitas reflexões acerca de relacionamentos, não é, Carol? É. E dentro dessas reflexões, eu fiz uma sequência de reflexões no Instagram há algumas semanas atrás, e a Carol lendo acabou se conectando com essa informação também, e nós estamos aqui hoje. Eu e Carol nos conhecemos no curso da Eleanor, não foi, Carol? Foi lá. É. No curso da Eleanor, e tivemos a oportunidade de compartilhar uma sala durante mais de um ano, Foi tudo que isso, nossa. foi tudo isso. Não foi um ano, foi mais de um ano. Nossa. E nos conhecemos desde aquele curso da Eleanor, né? E nos voltamos a nos encontrar outras vezes. E mais Total. uma vez, muito grata pelo convite. Então eu vou assim, Carol, eu sei que você também já está bem habituada a fazer as lives e a trazer algumas perguntas, e eu não sou dona da verdade. Então, tudo que eu falo, eu também tenho as minhas experiências, eu também percebo as coisas no mundo de acordo com aquilo que eu vivi, que eu experimentei, com aquilo que talvez me ensinaram, com aquilo que eu trago de experiência dos meus relacionamentos. Então, eu sempre falo, a gente vai fazer reflexões.
não definir, né, cada um comportamento para cada um, óbvio. Mas que, por outro lado, a gente sempre faça perguntas, o que nos toca nisso? E o que há lá que eu não vejo? Ótima essa pergunta, hein, Cá? O que há lá que eu não vejo? Nossa, vou anotar aqui. E o que há lá que eu não vejo? Às vezes eu falo assim, ô Fran, você tá aí, a Fran Fênix? Escreve pra gente, que às vezes elas fazem isso também. A gente é super, uma vai colaborando com a outra também, para ficar bem cravada, que assim, a gente não esquecer disso. Muito boa. Cá, fala um pouco, assim, não sei se você queria falar mais alguma coisa e eu te cortei. Não, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pensamento sistêmico, se você deixar, se tiver tempo para a gente fazer uma introdução. Sim, sim, eu ia te pedir exatamente para dar uma introdução para todo mundo, né, para que elas fiquem sabendo o que que é isso, né, para depois a gente ir mergulhar nisso. Não, E daí, só deixar elas livres para ir mandando as perguntas também, né, assim, a gente vai conversando, né, não é... é um bate-papo bem informal e estamos abertas às perguntas, e se surgir pergunta depois também, pode enviar para mim, para a Carol, eu estou à disposição e Carol também talvez esteja, né? Não posso falar para você, mas talvez também esteja. Não, eu tô. Então estamos à disposição. É, Quando eu faço essa pergunta, o que há ali que eu não vejo é uma das primeiras premissas que eu começo a falar sobre o pensamento sistêmico. Por quê? Nós hoje vamos falar do relacionamento do casal com as gestantes e depois, porque muda. Também já estive gestante, Luna já nasceu, e o relacionamento também se adequou a isso. E eu gosto muito de trazer essa reflexão do pensamento sistêmico em comparação ao pensamento cartesiano. Por quê? Normalmente nós somos educados a olhar alguma coisa e fazer um bate-papo interno, certo ou errado, cabe no meu mundo, não cabe no meu mundo. E aí, se cabe no meu mundo, ok, eu concordo. Não cabe no meu mundo, o que que a gente faz? Não, né? Esse pensamento cartesiano. É óbvio que toda ação e toda omissão nossa tem consequências. Eu vou falar um exemplo que eu sempre gosto muito de citar. Eu estava conversando com o senhor e tem uns primos, umas pessoas que eu conheço que plantam café, que tem uma fazenda próxima a ele, e todo mundo plantava café e ele não. E um dia ele começou a comentar comigo que estava passando algumas situações desafiadoras economicamente falando, e ele não plantava café. Eu cheguei lá, Ana Carolina, advogada, veio não entendi nada de fazenda, né, de roça, de nada. Ah, então você tem que plantar café. Todo mundo perto de você planta café, então planta café você também. E normalmente a gente se comunica assim, né? O certo ou errado. E aí eu cheguei para ele e falei para ele, planta café você. E ele olhou para mim e falou, quem que é essa para poder decidir o que eu tenho que fazer? E a gente se comunica, e eu me comuniquei assim com ele. Ele ficou chateado, eu fiquei chateada, e a comunicação acabou naquele momento. Por outro lado, quando a gente fala em pensamento sistêmico, eu poderia ter perguntado para ele, por que é que o senhor então não escolhe, por exemplo, plantar café? Sendo que todas as pessoas próximas a você fazem isso e corre tudo bem. E aí, quando a gente pergunta assim, já muda totalmente, não é? A nossa comunicação. E a premissa daquela pergunta, o que há ali que eu não vi? E é muito interessante porque isso passou um tempo, tá? Passou um tempo que eu tive a coragem de fazer essa pergunta, porque eu nunca não tinha coragem. E fiz essa pergunta. Então ele refletiu, ficou quieto, ele ficou uns 15 minutos assim, parado em silêncio. A minha mãe estava perto, minha mãe já começou a ficar nervosa. E ele olhou bem para mim e falou assim, olha, há muitos anos atrás, antes de você nascer,
o meu pai plantava café e geou, e ele perdeu tudo. E depois ele plantou de novo, geou de novo, e ele perdeu toda a plantação dele. E depois disso, nunca mais plantou café. Só que eu nunca tinha parado para perceber o quanto isso fazia com que eu tomasse as decisões do jeito que eu tomava. E foi nesse momento, e aí ficou, o assunto acabou. Só que ele sabendo por que é que ele fazia aquela escolha, ele podia fazer o quê? Tomar decisões diferentes, não é? Tomar decisões diferentes. E foi muito interessante porque um ano depois eu voltei, aí tinha um presente para mim. Isso foi lá na casa da minha avó. Tinha um presente para mim que era café. Aí eu falei, o que é isso? Aí eles, é o café para você. Eu falei, de onde que vem? Vem da roça. Aí eu achei interessante, porque a partir daquela conversa, ele pôde escolher plantar ou não o café, sabendo por que é que ele estava decidindo. E ele decidiu pegar um pedaço bem pequeno da roça e plantar café num pedaço bem pequeno. Então nem plantou tudo, nem ficou sem plantar. Ele fez uma terceira escolha. Por quê? Em algum momento ele refletiu sobre essas opções dele. E é isso que a gente fala no pensamento sistêmico. O que faz com que essa decisão aconteça? Pode perguntar, Carol. Não, eu ia falar que assim, ele tomou uma decisão com uma experiência, né? Ele teve uma experiência. Não sei se quem está do lado dele, todos os, né, os agricultores do lado dele, têm a mesma vivência que ele. Mas café é isso mesmo, numa geada você perde tudo. E aí não tem jeito. Tudo aquilo que você produziu, investiu, acaba. Não tem solução, assim, né? Para aquele imediato. E eu achei interessante que, assim, ele escolheu, ele repartiu a terra. Isso que eu achei interessante, para investir em algo que talvez pudesse e ressignificar, né, a história. É, porque isso ficou inconsciente na família. Não foi ele que viveu aquilo, e sim o ancestral dele. E ele estava repetindo, sem questionar. Tanto é que quando foi feita a pergunta, por que é que não faz assim? Ele foi refletir. Porque aquilo fazia com que eu sentisse algo. E ainda tem uma outra questão, além do inconsciente familiar, eu ainda falo, ainda existem as regras do jogo. O que vocês acham que é mais importante num jogo de futebol, por exemplo? As regras do jogo ou os jogadores? Nossa, eu vou pensar aqui. Dá para ser os dois? É claro que os jogadores são muito importantes para o jogo de futebol. E a gente faz isso, a gente sempre olha para a pessoa. A gente faz isso normalmente, naturalmente a gente olha para uma pessoa, vê um determinado comportamento e fala, aquela pessoa é isso. Por outro lado, existem as regras do jogo. E se não fossem as regras do jogo, eles poderiam jogar. Eles poderiam estar jogando basquete, não é? Vôlei, handebol ou qualquer outro esporte. Agora, o que define o comportamento, como eles vão se comportar, são as regras do jogo, que muitas das vezes estão ali e a gente não se atenta a elas. Não é? Faz sentido? Que também é outra premissa que eu trago quando eu vou explicar o pensamento sistêmico. Quais são as regras do jogo? Ainda mais quando a gente vai falar, por exemplo, de relacionamentos, os relacionamentos, como que é um relacionamento? Como é um relacionamento na minha família de origem? Como foi o relacionamento dos meus pais? O que eu espero do relacionamento com o meu marido, com o meu namorado, com o meu companheiro? E cá, dá para incluir, assim, os acordos? Como assim os acordos?
os acordos feitos entre o casal, sabe? Que estão nas regras do jogo também, sabe? Sim. O que normalmente a gente percebe nas constelações familiares, nas visualizações familiares, eu não vou falar sobre as leis, sobre nada, é que cada um num relacionamento vem de um sistema de origem. A gente sempre fala, aquela pessoa não é só ela. Ela tem um inconsciente familiar, que é o exemplo do café, ela tem umas regras do jogo nesse sistema de origem dela. Então a mulher, o homem, ou a mulher é mulher, ou o homem é um homem, ok. É um relacionamento, se relacionam. Eles vêm com uma história, com um sistema atrás, cada um deles. E aí eles se olham, certo? E estão juntos, se apaixonam, estão juntos. Então eles fazem um movimento de quê? De juntos irem construir algo novo, que é o que você chamou de acordos, pelo que eu entendi. Que é aquele acordos que o quê? Que é a construção de um novo sistema, de novas regras do jogo. E quando a gente faz isso? Quando a gente está disponível, digamos. Quando a gente não olha para a mulher e diz, a minha mãe fazia melhor do que você. Ou quando a gente não olha para o marido e diz, oh, meu pai não faria isso. Entendeu? Ou que seja, que nós tenhamos a possibilidade de olhar para aquele sistema, aquilo que existe atrás, aquela história que existe atrás dele, e falar, sim, eu concordo com isso. Às vezes, não na consciência pessoal, porque a nossa consciência pessoal, ela faz esse bate-papo interno do certo e do errado. É natural. Por outro lado, numa consciência maior, apenas reverenciar, falar, sabe aquela gratidão? Sim, eu sou grata, porque se não fosse tudo o que aconteceu antes no seu sistema, você não estaria aqui. E fazendo esse olhar, né, esse olhar de reverência àquilo, mutuamente, e dizer sim, um simples sim, digamos, um simples sim em gratidão, a gente faz o movimento de olhar para frente. Eu não sei se vocês estão entendendo a minha mão, se está aparecendo aí, mas de olhar para frente. E aí, neste novo olhar, a gente percebe, talvez eu percebo uma certa liberdade para construirmos outras possibilidades. Além das regras do jogo que nós já tivemos anteriormente, que é aquilo, o que eu vi no relacionamento dos meus pais, tem sempre que ser assim. O que casamento representa para mim? Como eu me sentia quando eu me decidi aceitar casar ou não? Como foi isso para ele? Então, são muitas mais perguntas, ao meu ver, do que perguntas com ações, do que o falar em si. É óbvio que a comunicação é muito importante, não é, Carol? Fundamental, né? E também a atitude, porque muitas das vezes, e eu vou falar isso aqui, a postura para mim é muito importante. E eu vou falar agora, eu costumo falar isso no final. Mas a gente vê a realidade de formas diferentes, não é? Quantas vezes não aconteceu alguma coisa e você estava com uma outra pessoa perto e cada um entendeu diferente? E você saiu, nossa, eu entendi isso, eu entendi aquilo e eu entendi aquilo outro, né? Cada um entende a coisa diferente. Por quê? Porque eu falo, todo mundo tem uma secretária interna, igual Divertidamente. Tem lá a felicidade, a tristeza, ela vai lá e faz um bate-papo interno e entendeu como que foi a realidade. E assim, cada um entende as coisas de uma forma diferente. E eu sempre trago essa observação. A gente fala alguma coisa, o que foi que você entendeu do que eu falei? Não é? Sim, total. E aí, a partir disso, a gente
cada dia constrói formas novas de se comunicar. E além disso, como é que eu vejo as coisas? E aí agora eu vou voltar para o que eu queria falar antes. Se a gente está em algum lugar e a gente está assim, olhando para baixo e está acontecendo alguma coisa. E a gente pensa, por exemplo, na palavra felicidade. Vamos, quem está assistindo pode até fazer, você pode até fazer, Carol. Olha para baixo e pensa na palavra felicidade. Você vai perceber o seu corpo, assim. Você vai perceber felicidade. Agora olha para frente, abre o peito, abre o ombro e fala a palavra felicidade, olhando para frente. E você já vai perceber a diferença que é estar. Só de você estar assim, como você já percebe as coisas diferentes. Você está só pensando, imagina vendo. E aí fala felicidade olhando para cima. Já muda completamente também. Então, eu sempre trago a essa observação, né? Aí já fica um pouco mais sutil, é muito diferente. E eu sempre trago essa reflexão. Como é que nós estamos também quando nós nos comunicamos? Será que a gente está com o coração aberto, olhando para frente? Será que a gente está olhando para cima, procurando alguma salvação? Será que a gente está olhando para baixo? Ou falamos, mas talvez não nos conectamos com aquilo que falamos? Como nós estamos quando nós falamos algo? Ai, Kai, me fez assim também esse movimento do corpo, sabe? Também me fez assim, dentro do relacionamento de um casal, né? Você levar uma discussão, enfim, algo que esteja te causando um movimento aqui dentro e você precisa trazer isso à tona, mas se você fala assim, o quanto você está aberta a receber e a doar, entende? Enquanto você está assim. E o quanto você estar assim, o quanto você está aberta a receber e doar. Realmente numa conversa em que você está disposta a ouvir o outro, né? Não só falar, mas ouvir o que vem dele, né? E aí, sei lá, cá, vou fazendo aqui as minhas ligações também. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, posso já levar para esse outro lugar? Pode, Que às claro. vezes vem assim, acho que a Fran até escreveu, vou tentar buscar o que ela escreveu daqui a pouco, mas assim, às vezes vem umas coisas assim, o meu marido não quer que meu parto seja, sei lá, que meu parto, eu coloquei, eu penso assim em vários, porque não quer que ele seja normal, não quer que seja domiciliar, enfim, desce, só desce o tipo de parto, mas o marido não está de acordo com o tipo de parto que ela deseja. E aí, o que eu vejo muitas vezes, ou é ela cedendo e abrindo espaço para aquilo que ele não quer, não é nem para aquilo que ele quer, sabe? Mas às vezes para aquilo que ele não quer, e ela permitindo isso, e aí é onde eu acho que às vezes entre esses acordos, não. Acordos, Carol, que não são. Que também a gente não tem consciência muitas vezes, sabe? Do mesmo jeito que faz que você trouxe sobre os antepassados, né, que o moço do café não tinha ideia que ele não estava fazendo uma coisa por uma vivência de um antepassado. Muitas vezes eu acho que as pessoas, né, dentro do casal não têm a ideia que estão fazendo acordos ou que fizeram determinados acordos e depois as situações da vida vêm acontecendo e daí não sabe nem por onde começar. E aí esse para frente que você trouxe, ele vai meio mancando assim, sabe, para frente. Entende o que eu tô querendo dizer? Trouxe várias coisas assim dentro dessa fala, né, dele não querer um tipo de parto que ela tanto deseja. Entende? Podemos imaginar que
cada um de nós fazemos escolhas dentro da nossa consciência, dentro da nossa secretária interna. E existem inúmeros ingredientes para aquelas escolhas. O que é uma possibilidade? Um quer e o outro não quer. Então, um olha para um lado e o outro olha para o outro. E estão assim, né? Não se olham, eles não se olham. É. E aí a comunicação fica, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero. Mas por que é que não quer? Ou, por que você quer? E aí eu trago uma outra reflexão que para mim faz muito mais sentido do que palavras, Carol. Sim. O que você sente quando eu falo em parto natural? O que você sente? Porque além do não, existe uma percepção no corpo dele, existe um sentimento. E óbvio, nós sabemos que talvez seja um grande desafio para os homens e para esse masculino expressar sentimentos. Uhum. E eles expressam da mesma forma como eles ouviram muito desde criança, com não, não sinta, não chore. Não... E aí vem como um não. E aí eu sempre trago aquela grande reflexão. Vamos explorar e não reivindicar, explorar o não e não reivindicar o sim. É sim porque eu quero. Ou pode ser que seja sim porque eu quero. Mas, por outro lado, eu compreendo quando você fala, eu quero um parto domiciliar natural. E eu quero que meu marido participe. E aí, o não precisa você decidir pelo sim, você precisa compreender ou não. Faz sentido? Ou eu estou viajando? Porque isso faz muito sentido para mim. Faz, eu falo muitas vezes assim também. Como ele nasceu, entende? Vai também no lugar dos registros desse nascimento dele. Como o que ele ouviu sobre parto, porque às vezes ele teve até um nascimento lindo, mas assim, o que ele ouviu de partos pela vida fora, sabe? O que aconteceu com a família? Às vezes tem algum evento na família em que uma tia teve uma questão no parto, em que teve um primo. Porque existe, gente. Eu sei bem porque teve na minha família. Aconteceu com meu marido. E quando foi a minha vez, eu olhei para ele e falei, ó, eu vou ter parto normal. Eu já decidi, né? Eu não fui nem na compreensão. Eu falei, ó, Luna vai nascer de parto normal. E aí ele falou, para mim é muito doloroso que a gente faça esse parto em casa. Eu me sinto muito inseguro para fazermos esse parto em casa. Existe uma possibilidade de fazermos um parto no hospital? Numa sala, desenvolver outras formas de fazer seu parto normal no hospital. Aí fomos ao médico, fomos conversar com uma doula, sabe? Assim, perceber essas inúmeras possibilidades. Por quê? Porque de que adiantava eu também estar em casa se o Fernando, que era o pai da minha filha também, que também fez parte da concepção, né, que tem o lugar dele, estar com muito mais medo do que alegria, entre aspas, sim. Foi uma reflexão que eu fiz naquele momento. Hoje em dia, talvez teria investigado mais. Por outro lado, eu sei qual é o receio dele. Ele teve uma experiência na família, como você disse, que foi muito dolorosa para todos eles. Então, eu respeito também essa questão que ele viveu. E aí a gente chega numa outra questão. O criar o diferente, né? Criar o nosso próprio sistema. E aí é onde vem o perceber, porque quando a gente olha para essas perguntas e percebe o que está por trás do não, a gente pode o quê? Aprender novos caminhos, como o exemplo do café, que ele decidiu pelo caminho do meio, digamos, nenhum nem outro do meio. O dele, né, Ká? O caminho dele. O nosso, do casal, dos pais.
A Free tá falando aqui, ó. Falei que queria parto normal e o médico que vai estragar minha vagina. Como assim? Eu falei que queria parto normal e o médico... O médico E o médico disse, disse, vai estragar minha vagina. É que daí, né, Free, tem, assim, daí cá, né, a gente vai também lidar com uma crença e com uma vivência também de que muitos partos, olha só, são duas coisas aí, tá? O parto, ele não nunca vai estragar a sua vagina se ele existir um respeito. Aí não existe estragar vagina, de jeito nenhum. Agora, e esse lugar de estragar vagina é um desrespeito. Aí a gente está falando de marcar aquele lugar, marcar aquela região, marcar não só aquela região, mas a alma daquela mulher, o corpo daquela mulher, a vida daquela mulher de uma outra forma, que não houve respeito. E aí há uma coisa assim também, muito... uma crença mesmo, de que parto normal estraga, sabe? E muito dentro daquele lugar, assim, ponto do marido, sabe? Porque aí a gente tá falando de outro lugar também. A mulher, ela serve ao marido. Então, ela, entende? Ela não é uma parceira, ela é uma servidora? Existe essa palavra? Servidora. existe. Existe. Porque às vezes eu dou umas criadas nas palavras, mas é isso. Lugares assim, né? Assim, dentro de experiências e de vivências, mas não é isso. Talvez uma Não pergunta para o precisa ser médico, nesse lugar. E aí a talvez uma pergunta para o médico... possibilidade, uma pergunta para o médico era, estragar como? Aí eu esperaria ele responder. E eu faria outra pergunta com base na resposta dele. Porque o que significaria para ele estragar? Não é? A gente às vezes vai buscar um suporte, né, de alguém, um suporte de alguém, e aconteceu isso comigo na gestação. Ele não falou isso para mim na minha gestação, mas aconteceu uma coisa comigo na gestação que foi muito peculiar. Só que eu sou geniosa, sabe, Carol? Eu sou muito geniosa. Eu falo calminha, assim, só que eu sou bem geniosa. E eu comecei a gestação, eu estava lá, né? Tem aquela curva de gestação, eu estava lá no pequenininho lá, magra, no peso, sei lá o quê. E eu comecei a engordar. Quando chegou com 36 semanas, 36 semanas de gestação, eu estava lá em cima, no vermelho, do outro ponto lá, obesidade. Aí começaram a falar, sei lá o quê, me começaram a querer me colocar de dieta. Eu peguei e, nossa senhora, gente, e eu peguei e falei assim, olha, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou comendo da mesma forma como eu sempre comi. O senhor não tem, assim, eu vou comer, não adianta vocês dois e o meu marido também quiserem controlar o fato de engorda, não engorda. Eu sei que a gente tem que ter controle, mas não tem nada descontrolado. Eu estou prestando atenção na minha alimentação com todo respeito à filha que eu estou gerindo, a nossa filha que está aqui dentro de mim. O que o senhor quer dizer com isso? Ah, não, eu não quis. Aí já vem de outro jeito, né? Não, eu não quis que você ficasse ofendida. Não é questão de eu ficar ofendido ou não. E aí o que aconteceu? Acabou, a Luna nasceu, eu amamentei e voltei ao meu peso. Ai, é porque depois você não vai voltar no seu peso, vai ficar deprimido. Eu falei assim, mas depois não existiu ainda. Por que a gente não pode simplesmente lidar com o que está acontecendo agora? Nesse momento maravilhoso que nós vivemos, que é a gestação, não é, Carol? Nossa, total. Não, e ó, só para fechar um pouco assim, essa ideia da vagina, ele não faz ideia, porque esse médico com certeza não é uma mulher, e nem acho que conviveu com uma mulher que não teve a oportunidade de viver esse processo maravilhoso e ainda descobrir que depois de um parto normal,
o sexo fica muito melhor. Então é impossível estragar uma vagina, entende? Desde que você viva esse processo com tanto respeito, eu garanto pra você, eu ainda brinco. Por que vocês acham que eu fiz 3 filhos? Entendeu? Minha filha, é maravilhoso. Então, não, assim, não existe isso. Ele está lá sentado dentro de uma crença que ele precisa se libertar dela. Mas O eu que é que também ele quis falo, dizer cara, com isso, né? O que ele quis dizer com isso? e o que ele quis dizer, assim, o que eu acho tão importante, porque assim também a presença desse médico e o fato dele ter feito essa pergunta para ela, o que ela precisava ouvir para ativar lá dentro dela determinadas coisas, que eu não sei o que é, sabe, Free? O que você precisava ouvir aí para tomar uma posição X, sei lá qual for, entende? Mas daí eu vou usar igual a Carol. O que há ali que eu não consigo ver? É isso, cara? Qual que é o ingrediente desse bolo? Porque, assim, se tocou ela, é o que eu falo. Às vezes ele falou também, não tocou, e o marido também não tocou, e tá tudo certo, não é? Então tá bom. O senhor tá Fala falando que isso sozinho, pode tchau, vou mudar de acontecer? Fala, médica, né? fala sozinho, ou às vezes nem muda de médico, mas fala pra ele. Você acha? Acho. Então, tudo bem, vou continuar fazendo parto normal do mesmo jeito. Eu quero mesmo. Não importa. E tudo bem. Agora, se tocou, aí é o momento da gente fazer uma reflexão interna, né? Quais são os ingredientes dessa fala dele ter me tocado profundamente? E aí a gente vai entrar naquela questão do servir, né? Da mulher que serve e que você trouxe, que é uma questão profunda e que é uma preocupação. Nossa, a gente não pode falar que não é. E há algo que eu trago também que a gente percebe muito nas constelações familiares, é o casal. Quem veio antes? O casal ou o filho? Casar, né? Você fala isso. Sim. E aí é importante a gente sempre olhar para isso, sempre olhar para esse casal, sempre olhar para este relacionamento. Sempre não, porque os primeiros meses, o primeiro ano, vai existir uma doação de ambos para reestruturar o que há, não é? Com todo o amor, claro. E vamos olhar para isso com amor. E lembrar também que começou com os dois. E como é que esses dois, mesmo diferentes, continuam juntos, né? Como é esse É cultivar uma amor metáfora. diário? Precisa de energia. Eu tenho uma professora que ela costuma falar, tudo que é novo a gente coloca energia, né? A gente arruma o namorado, aí coloca energia, liga, manda carta, se importa se tá bem, ele se importa se a gente tá bem, aí vai passando com o tempo, o ser humano vai naturalmente perdendo energia. E a grande questão é, eu tenho motivação todos os dias para dar energia para esse relacionamento, né? Para dar energia para mim, que vim antes, para o relacionamento, para o nosso filho. Isso é muito interessante. Que é uma coisa que vai mudar, né? Quando a gente fala em relacionamento de casal na gestação, a gente vai ser diferente. Principalmente nas questões da comunicação. A criança ainda vai nascer, nosso filho ainda vai nascer. E vai ser as experiências que a gente vai ter também depois quando nós formos criá-las, não é, Carol? Porque cada um tem uma secretária interna, tem uma experiência própria. E aí, na hora de resolver se vai sem blusa de frio ou com blusa de frio, estou dando exemplos bem simples, né? Mas é isso! Mas que lá na frente vão emergir de alguma forma. E você Carol, é isso que eu sempre falo assim, ó, vocês vão ter que decidir com blusa de frio ou não blusa de frio. E você vai tomar como referência como você foi educada, provavelmente. E se não existe um alinhamento antes aqui, se vocês não se prepararem antes porque vocês vão viver, nossa, a chance da casa cair depois
é muito grande. Vai procurando, sabe, se olhar, não vai alinhar tudo, porque as coisas vão surgindo, né? As demandas vão acontecendo, você nem faz ideia do que vai acontecer. Mas se você tiver a base, que é se olhar, se ouvir, sabe? Ouvir um ou outro, assim, vai ser... Nossa, isso daí já é meio caminho andado. Talvez a primeira premissa da comunicação, para mim, é você escutar. Porque Sim. não é só o que é dito. O corpo também fala muito, a postura também fala muito. E algo que eu venho observando com muito carinho há alguns anos, é como o meu olhar afeta o outro. Como eu olho para ele, também faz com que ele sinta algo. Qual que é a minha participação naquilo? Sim, Faz né? sentido? Como eu participo disso? Desse relacionamento que eu escolhi estar, né? E Eu não mudanças consigo ver. existem. Mudanças Ah, existem. é a Free falando de novo, ó, meu relacionamento mudou total depois que descobri a gestação, mas estou colocando meu bebê em primeiro lugar. Aí, Free, vale a observação da K, né? Assim, não é que não tem que olhar para a criança, mas tem que entender esse relacionamento, porque quem veio antes, né? Tô usando a K, assim, ó, igual a K vai. Quem veio antes? Deixa eu ver, É, aquelas meninas escrevendo tanta coisa aqui. Deixa eu ver se eu... e aí podemos imaginar o que é mudou totalmente? Mudou totalmente mesmo? Ou o meu eu agora percebeu de uma forma diferente? Eu gosto muito de escrever, então, assim, eu sempre escrevo, e isso é muito interessante porque às vezes me ajuda a perceber como algumas coisas não mudaram, e eu tenho certeza que mudou, aí eu vou lá naquele diário de 5 anos atrás e leio e vejo que não mudou nada. Eu falo assim, nossa, como, como que eu nunca tinha percebido que era assim? E aí um dia, puf, eu percebi, e talvez nós não vamos ficar também muito apegados a analisar tudo, planejar tudo. Eu concordo com você, Carol, que a gente tem que, talvez, discutir formas de nos comunicarmos, né? O que é que eu vou conversar com meu marido enquanto eu estou sozinha com ele, sobre a, a nossa filha, quando eu estou grávida, quando nós escolhemos engravidar, se não foi consciente, foi inconsciente, né? Porque existe uma consciência maior que Ai, Cá, com relação a isso, até fala assim, ó, em escolheu. algum lugar você estava disponível. Sim, sim. Então tem uma consciência maior e ambos escolhemos. E como foi essa escolha, mesmo que não tenha sido consciente? E como é agora? Como eu esperava, porque também tem essa, né? Como eu esperava ser tratada por ele depois que eu engravidasse. Ah, Nunca perguntei a ele também, né? Eu nunca perguntei, mas eu já tinha feito é isso que uma eu quero imagem dizer. na minha cabeça. Isso que eu quis dizer com esses acordos que a gente nem sabe que fez. Sabe? É, Você tem claro dentro da tua cabeça as coisas, mas o outro não sabe. E para o outro, né, é um universo, talvez, não sei, né? Ó, decidimos engravidar, mas a gente nunca falou sobre o parto. E aí surge o assunto parto que para ela é de um jeito, para ele é de outro. E agora? Eis que vamos lidar com isso. Ótimo, é uma ótima oportunidade dessa relação amadurecer, né? Eu também e, sempre olho assim. claro, e aí a gente pega e fala, e realmente, isso não aconteceu comigo. Nós planejamos engravidar e nunca conversamos sobre o parto. Eu não.
Eu nunca falei para ele, olha, eu vou optar por ter parto normal, em casa e tal, sendo que também era novo para mim, eu nem sabia como que seria essa gestação. Eu demorei uns 2 anos, a Karina falou uns 2 anos depois da segunda gestação, para voltar a me sentir uma mulher e menos mãe. Que foi aquela questão que a gente estava falando antes, né? Que mas a gente faz esse caminho de volta. Não demora, Sim. mas é importante a gente estar atento a isso também, porque é o casal e os filhos depois, até mesmo porque, se a gente for olhar assim, baseado nas constelações familiares, quando a gente pega o filho e ele fica no meio, ele ocupa o lugar de um para o outro. E isso tem consequências. Tem Sim. consequências. O casal pode se afastar. A gente fala, né? A gente fala do terceiro elemento. Aí vai olhar para um lado, já que o outro não está disponível, porque pode acontecer. Porque se alguém não está disponível apenas para o filho, que seja o marido ou a mulher, como vai ser? Por outro lado, a gente não precisa também ficar apenas focado nisso. Tem uma pessoa que nos ajudou muito quando Nuna nasceu, que foi um amigo do meu marido, que eu achei sensacional isso. Ele olhou para o meu marido e falou assim, olha, durante os primeiros 6 meses, não liga com casa, com roupa, com sujeira, com nada. Apenas vivam um dia de cada vez. E aquilo foi essencial para nós, porque para ele fez muito sentido e para mim também, porque foi uma experiência nova para todos nós. E tudo que vem, eu percebo isso, tudo que vem e que nos toca e também nos faz ter uma postura até mesmo melhor em relação àquilo, a gente pode continuar, né? Da mesma forma que aprendemos, por exemplo, a ter receio do parto cesáreo ou do parto normal, a gente também pode Uhum. aprender a não ter, não é, Carol? Totalmente. E aí que é a grande premissa quando você talvez vai conduzir, né, o atendimento com os gestantes, com os papais e com as mamães. Se eu aprendi a temer, por que não posso aprender a viver, a conviver, a respeitar? Porque nós não somos, não é? Eu não sei se eu estou errada, mas é isso que eu percebo. Eu já tive tantas ideias e com o tempo, essas ideias passaram para outras ideias e eu sempre respeito isso. Nós podemos aprender a ser diferentes. Faz sentido? Faz, e a gestação é isso, é esse convite, eu falo que é o convite gritando na sua cara, viu? Pode ser diferente. É só você escolher. E assim, esse diferente pode às vezes doer, uai. Não vai, nem tudo, né? É confortávelzinho. Nossa, E andando na aí, praia no pôr do sol. Não, nem tudo assim é isso, né? e aí que é a grande questão, né? A dor existe, ela existe, ela existe. E escolher sofrer que é uma opção, porque nós vamos sentir dor. Agora, escolher ficar sofrendo para sempre com aquilo também é uma escolha nossa, não é? É. E eu E falo, cara, eu falo muito assim, depende dos seus olhinhos, assim, depende de como você resolve olhar para aquilo tudo. Olha, assim, eu acho, por exemplo, né, esse momento que a gente está vivendo no planeta, super desafiador para qualquer pessoa. Eu duvido que tenha uma pessoa que não está vivendo as consequências desse momento. Que houve, que está no planeta, não é que está dentro da minha casa, está dentro da sua casa, está no planeta. Então está afetando todo mundo.
é assim, e aí cabe a gente olhar a oportunidade que está na nossa frente, sabe? E às vezes vai doer, às vezes não vai ser confortável. Não vai, né? É um desafio para que você possa, eu só olho assim, a gestação, né? É uma oportunidade para você ir além, subir um degrauzinho. É um super convite para isso. E aí você vai olhar para. É normal que várias questões venham, várias. E é algo que que eu chamo muita atenção e que eu sempre que eu trago. As regras do jogo. Quais são as regras do jogo numa gestação? Porque tem. Às vezes, quem é que está manifestando as regras do jogo que estão de fora? Sim. Será que eu tenho opinião além dessas regras do jogo? Ou eu estou seguindo inconscientemente? Eu estou atenta a esses ingredientes? Sim, é. É isso. Estou atenta, porque também é esse convite, né? Viu, né? Que ela vem assim falar: Oi, vem cá, pode ser de outro jeito, é isso. O que é que você está vivendo? E aí, como a gente está falando do relacionamento, não, claro que vai bater. Não vai passar ileso nenhum relacionamento. E até acho que a Carol, né? Carol falou, uma outra Carol, nem eu nem você, uma outra aqui. Falou que o relacionamento dela não mudou nada, mas eu tenho certeza que em algum ponto ele mudou. Pode ter sido até para melhor. Não precisa ser num ponto que esteja, né, causando mais dificuldade. Pode ter sido, inclusive, para melhor, mas assim, há sempre uma mudança. Um relacionamento não pode continuar igual se estou inserindo uma outra pessoa nesse relacionamento. Não é? É impossível, porque antes ia aqui, ó, vai e vem. E agora tem uma terceira, né? É um triângulo, né? É um relacionamento de uma família. É um novo sistema. É um É novo aquilo. sistema, É um não olhar é? para frente, é uma nova construção. É onde a família que está disponível para honrar a família que ficou para trás, né? Porque dizer esse sim, agradecer àqueles que vieram antes deles, e por outro lado falar, eu recebi o que vocês tinham para me dar, e agora eu olho para a minha família, para o meu sistema. E aqui há sim relações diferentes, principalmente quando vem um filho, o outro filho, não é? Cada um que vem é um chamado, né? Não é sempre mesmo. Não é porque um veio, estamos resolvidos. Não. Não, e a gente vê isso mesmo, né? A própria Eleanor fala muito o quanto as gestantes sonham, o quanto isso serve, está a serviço delas também terem uma outra percepção, uma nova compreensão. O Bruce Lipton com a biologia da crença, como cada concepção em determinado momento também reverbera na criança, traz informações diferentes na criança, e cada um é diferente, não é? Sim. E o relacionamento, ele até pode ser igual, só que também a gente percebe o que é igual para ela. A gente pode fazer essa pergunta, né? O que foi que permaneceu igual? Porque talvez os ingredientes que ela tenha escolhido para dizer igual tenham permanecido realmente iguais. E outros não. E ela está observando ainda. Sim, sim, total. O Cá, vai terminar nosso tempo e eu acho Já? que já. Sou muito Eu rápida. acho que a frase que você deixou lá no começo, que você lançou logo no começo, eu acho que é o que a gente pode levar para casa, né? Veja se estou falando certo. O que há ali que eu não vejo, né? Sim. O que há, eu acho que sempre né, dentro da situação toda aí, né? Você aí olha o que há ali que eu não vejo. Eu vou, não, já estou levando É para mim. porque é muito mais fácil a gente olhar para o outro e falar, o problema é você. Não é? Uhum. E assim, hoje em dia,
Não que eu não tenha problema com os outros, às vezes eu tenho problema com os outros sim, mas hoje em dia eu percebo por que é que aquilo me toca primeiro, para depois eu ir para o outro. E aí a conversa é outra, né? Sim, porque Conversa é outra. o nosso olhar, ele reverbera de uma forma na outra pessoa. Como a gente olha para outra pessoa, mesmo que não seja conscientemente, nós somos seres intuitivos e nós percebemos o olhar das pessoas em relação a nós, mesmo que não seja consciente. Isso não é um segredo de um relacionamento duradouro, não temos segredos. Não, é. Por outro lado, é a comunicação, é o olhar e presente, não é o olhar esperando o pai ou a mãe, é o olhar presente e a construção de um amor que faz bem para todos, não é? Não faz bem Sim. só para um ou para o outro, mas que faz bem para todos, inclusive para este filho, para esta filha que que está na barriguinha da mamãe, que está sendo gerido com muito amor, com muita luz, não é? Então, Sim. e se for o momento, e nós mães somos muito intuitivas, e se durante a gestação, como a Fê falou ali, eu estou cuidando do meu filho, porque se ela intuiu assim, não é? Que Sim. também acolha isso. Agora, se incomoda, aí como é que a gente pode se conectar? Como podemos construir uma conexão entre nós dois aqui que nos relacionamos? E que não tem certo nem errado, né? Assim, tem aquilo que é para ser vivido naquele momento, diante do que nós escolhemos ali, né? Dentro daquele sistema. Massa, Carol! Incrível, maravilhoso, eu falo assim. Ai, sensacional, Ká. Super agradecida, mas mesmo assim, super agradecida, de verdade. Foi Eu que um adorei, Carol. presente, Muito obrigada. presente mesmo. Bom, eu costumo falar, né? Às vezes eu viajo um pouco, mas, como eu já disse, não sou dona da verdade. Por outro lado, eu percebo isso muito no dia a dia. Percebo muito essas formas de se comunicar pelo trabalho que eu desenvolvo. E o quanto, às vezes, a gente é procurado por alguma coisa e o interesse da pessoa é outro completamente diferente. Ela quer se comunicar, ela não quer se separar, não quer se divorciar, ela quer se comunicar. E aí eu sempre faço, vamos começar com as perguntas e não com as respostas, porque as respostas a gente vai ficar onde? No certo e no errado, né? Ao Sim, meu ver. Eu que sim, sim, agradeço, mas é. Carol. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser conversar sobre alguma coisa, é só mandar mensagem que eu respondo. Ficou alguma pergunta, Carol, para responder? Eu acho que não, porque assim, elas passam muito rápido. Às vezes eu falo assim, meninas, vocês falam tão rápido que eu não acompanho, mas acho que não. Se tivesse ficado assim, alguma coisa latente, elas talvez tivessem até repetido. Mas eu tô contente que Free aqui mandou o coração, então, e Free se colocou e muito agradecida, viu, Free, por realmente contribuir tanto, assim, né? Porque eu falo muito isso também, assim, às vezes você tá falando de você, mas outra pessoa consegue se ver e falar, poxa, algo parecido ali também. Isso me ajuda, né? Isso me permite crescer também, mesmo que não seja exatamente o mesmo assunto. É, Então eu agradeço, Carol, eu agradeço. imensamente a sua presença aqui, agradeço imensamente a presença de cada uma de vocês também aqui nessa live de hoje maravilhosa. E amanhã a gente se vê às 14 horas. Ah, tchau, Carol. Um grande beijo. Boa noite a todos. Tchau, gente. Beijo, Cá. Super agradecida. Eu que Ó, agradeço. 30 segundos.